eu sou a Carolina Estrada e bem-vindos ao podcast da Avenue Code Extraordinary Women in Tech, no qual você encontrará conversas inspiradoras com mulheres executivas e líderes no mundo da tecnologia. Se você está escutando a gente por uma plataforma de podcast, segue a gente, e se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e comentar nos nossos vídeos. Hoje tenho o prazer de receber Lohani Edmond, da AWS. Bem-vinda, Lô. Obrigada por aceitar nosso convite e fica à vontade para se apresentar para a nossa comunidade. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui hoje. Sou muito fã do Extraordinary Women in Tech. Acho um projeto incrível e estou agraciada de fazer parte desse momento, né? Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na AWS, lidero a iniciativa de Tech Alliance para o Brasil, que conecta aí academia e indústria, né? Então, trabalho mais próximo de programas educacionais, mas o meu foco é a parte de empregabilidade, de mão de obra qualificada, para ajudar os clientes e parceiros da AWS aí a evoluírem seus negócios, né? Então, eu já estou nesse ramo de programas educacionais há 10 anos, fazer uma década, isso, e é minha missão de vida, né? Sou apaixonada pelo que eu faço e acho que hoje vai ser um grande prazer compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês em detalhes. Sim, e conecta muito com a nossa iniciativa também, então estou animada para todo mundo te conhecer. Então vamos começar falando sobre a sua jornada, né? Como você ingressou no mundo corporativo, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo desse caminho e a gente quer saber como que a Lohane chegou onde ela está hoje. Bom, eu acho que a nossa jornada ela sempre começa do lugar de onde a gente vem, de onde a gente nasce, o ambiente que a gente se desenvolve, né? E é impressionante, assim, como a gente experiencia o mundo e as ideias, como escolhas de carreira, por exemplo, de acordo com o que os nossos olhos conseguem ver, né? Então, a mente, ela pode alcançar lugares incríveis, mas as crenças do que a gente quer, de onde a gente pode chegar, geralmente elas são baseadas nas nossas limitações. E o que são essas limitações? Para mim, são as coisas que estão ao nosso redor, conforme o mundo se apresenta para a gente, né? Então, assim, no meu caso, eu tinha muitas limitações. Eu não imaginava que a minha vida tomaria o rumo que ela tomou. Então, contando um pouquinho de onde eu vim, eu nasci numa favela aqui no Rio de Janeiro, chamada Favela do Beira-Mar, uma comunidade, e fui criada numa família só de mulheres, praticamente, né? Meu pai vivia viajando, trabalhando, meus pais eram separados, então a minha referência ali era sempre a minha mãe, a minha avó e, e as minhas tias, né? Pra você ter uma noção, a minha mãe, ela vendia revestinha Natura e depois ela se tornou representante comercial, assim, com muita luta, né? Terminou o ensino médio comigo ali nas costas, ali, levando todo sábado para fazer as aulas dela. Minha outra tia trocadora de ônibus e a outra era camelô. Minha avó, no caso, cuidava, né, dos netos ali, fazia a parte matriarca da família. Então, ver a minha mãe se formando lá no ensino médio já, mais adultas, né, com mais de 30 anos, foi assim uma grande inspiração para eu entender que os estudos eles eram, os estudos são muito importantes, né? E que era uma necessidade que a gente tinha de continuar se desenvolvendo. Minha mãe, ela, mesmo do lugar de onde ela veio, ela nunca desistiu disso, mas ao mesmo tempo eu sabia que a gente tinha limitações. Então eu tinha um sonho assim de ser médica veterinária, tinha sonho de fazer curso de piloto de avião, de algumas profissões que eu via, que me inspiravam muito, que vinham de um lugar de paixão, mas eu sabia que a gente não tinha condições de arcar com aquilo, nem que eu pagasse uma faculdade, nem que eu passasse por uma faculdade pública, na verdade, porque a gente fala assim, vou fazer a faculdade pública, mas beleza, tem um monte de custo envolvido para uma faculdade pública. Você tem passagem, você tem hospedagem, você precisa, às vezes, se deslocar e dormir no local, perto, né? Porque, no meu caso, por exemplo, na época era rural aqui do Rio de Janeiro, seria muito longe, então teria que ter uma moradia, alimentação. E a realidade da maior parte das pessoas hoje no Brasil, com toda a dificuldade que a gente vê dos programas educacionais, às vezes, de alcançar um público que quer estudar, que quer se desenvolver, mas tem um monte de empecilho, né, das condições sociais ali, que fazem com que essas pessoas não consigam se formar, buscar cursos presenciais, por exemplo. Ou então não tem os recursos como internet, computador em casa, né? Então era bem o nosso caso mesmo. A minha mãe, ela batalhou muito para me dar estudos e pagou meu curso de inglês, me desenvolvendo na internet. Então eu tinha os recursos, eu tinha o acesso, mas para a faculdade, para uma formação, eu comecei a entrar num limbo, assim, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida, porque todos os sonhos que eu tinha, todas as paixões que eu tinha, elas eram muito caras para se conquistar, né? E aí tem as profissões em caixinhas, né? As pessoas, principalmente quando a gente fala de mulher, é assumido que mulheres tomem profissões de cuidado, né? Ou enfermagem, ou professora,
enfim, tem umas coisas mais comuns, assim, tipo administração, direito, que são as profissões em caixinhas que eu digo, parece que existem 5 faculdades no mundo para se fazer, né? Então eu fui explorando isso, nada me fazia feliz, não queria, não era o que eu estava buscando. Eu falei, cara, eu vou correr atrás dos meus sonhos, assim, como que eu vou conseguir pagar os meus estudos? E por que eu dei todo esse contexto? Porque quando eu apresento as minhas palestras sobre TI, eu geralmente falo assim, amor à primeira vista? Eu acho que não. Porque eu literalmente entrei na área de tecnologia por dinheiro. Eu não tenho a menor vergonha de falar sobre isso, porque, cara, é um mercado muito bem pago, que tem uma necessidade de mão de obra muito grande e falta pessoas qualificadas para assumir essas posições. Então, ali eu vi a oportunidade de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família e, de repente, construir uma base para que eu pudesse correr atrás de sonhos como, na época, a medicina veterinária, né? Então, foi assim que o universo da tecnologia, o bichinho da tecnologia veio me morder, foi através desse olhar ali para os salários, para o que o mercado estava pagando, né? Eu fui correndo atrás de estudar, de olhar, de... Mas eu falava, cara, não é possível, esse negócio não é para mim, TI, uma coisa técnica, assim, ficar lá mexendo na minha época, ainda eram os hacks, né? A gente estava falando ainda de networking, a gente estava falando daquelas parafernálias lá, on-premises, que a gente ficava mexendo o tempo inteiro. Então eu vi aquele pessoal com um monte de cabo em volta, um monte de máquina, e eu falava, não é isso. Apesar de eu amar máquinas, eu sempre fui apaixonada por motores, por exemplo, não era uma coisa que me encantava. E eu queria muito ter tido uma Lohani ou uma Carolina para me falar lá atrás que o mundo da tecnologia era um universo a ser explorado, que a palavra tecnologia ela define um mundo infinito de possibilidades. E eu falo infinito porque a todo momento você tem profissões novas sendo lançadas, novos cargos de trabalho surgindo, né? E aí, basicamente, o que eu fiz foi mergulhar de cabeça, fazer cursos, me conectar, criar um networking muito grande. Já fica aí a dica, né, de como você faz para ingressar no mercado de trabalho, porque o networking é importante. Sim. A gente, às vezes não, nós temos aquela questão de olhar aquelas vagas lá no LinkedIn, por exemplo, e todas as características que pedem quando você vai se posicionar no mercado de trabalho, você fica, principalmente gente mulher, né? Nossa, o perfeccionismo bate, não é para mim, não é para mim. Então, você tem um mentor, você tem alguém que vai te auxiliar nesse caminho, é muito importante. Eu consegui os meus, eu conectei com pessoas que foram muito importantes na minha jornada para me desenvolver, e aí, o meu primeiro emprego na área de TI foi numa multinacional. Eu já tinha um background de vendas, já fazia uma representação comercial muito forte, já estava há muito tempo inserida também no meio da educação, porque enquanto eu juntava dinheiro para os meus sonhos, né, para construir minha vida e ajudar minha família, uma das coisas que eu fiz foi nunca parei de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu fui professora por quase 8 anos, fui comissária de bordo, depois me joguei na representação comercial, fui para a área de vendas, passei ali por todo um processo até eu conseguir me posicionar na tecnologia. E aí, finalmente, quando eu consegui uma oportunidade, me formando lá, buscando as certificações mais trends, assim, né? Tipo, o que está em alta no mercado, o que eu consigo fazer de uma forma veloz, mais rápido, porque para mim era importante eu conseguir tatear, eu entrar ali no mercado. A gente tem também a mania de, eu preciso ser especialista em tudo. Não, a gente vai começar a tocar, botar o pezinho na água. Botou o pezinho na água, você vai mergulhando ali e as oportunidades vão surgindo, você vai entendendo qual o melhor caminho naquele momento para você. Então foi isso que eu fiz. Comecei com redes, com a parte geral de TI, assim, fui bem no coração mesmo. E aí, juntando toda essa história que eu contei para vocês, surgiu a oportunidade de eu cuidar, de eu liderar ações dentro de programas educacionais. E eu falei assim, pera, eu já sou apaixonada por sala de aula, adoro dar aula, adoro ver pessoas se desenvolverem. Eu estou aqui explorando o mundo da tecnologia. Eu consigo juntar essas duas coisas e trabalhar com educação e tecnologia? Peraí, o que é isso que está acontecendo? E foi onde eu comecei a conversar com muitos profissionais e desbravar o mercado e entender a abrangência, entender o quão grande era aquilo e que existiam diversas formas de trabalhar com TI, que não só mexendo com a parte técnica, que não só sendo um profissional técnico. Então, por que eu gosto de contar essa historinha também? Porque as pessoas que assistem a gente, às vezes elas falam, mas esse universo não é para mim, esse mundo não é para mim. Independente do que você escolher, e não por ser mulher, tá? Mas por um lugar assim de... eu sou uma pessoa mais dinâmica, eu sou uma pessoa mais... aquela coisa do exata e humanas, né? Hoje já não existe mais esse estereótipo, inclusive, da pessoa que fica lá no computador, no fundo da sala. Não, você tem que estar o tempo inteiro enfrentando os clientes, conduzindo reuniões. Então, a tecnologia ela mudou muito. É necessário muita habilidade interpessoal,
muitos ramos surgiram, muitas coisas surgiram para se trabalhar com tecnologia. E assim foi que eu fui desenvolvendo a minha carreira de executiva, né, focada em educação, nunca saí de educação, é minha paixão, assim, já tive a oportunidade de pular para outras áreas, mas eu amo o que eu faço. Então, respondendo a tua pergunta, né, os desafios que eu enfrentei foi a falta de informação, a falta de recurso na minha época. Os programas educacionais aqui no Brasil, eles ainda eram relativamente jovens. Hoje a gente tem muita empresa fazendo ação de capacitação técnica, de oportunidade de feiras de empregabilidade voltadas, né, para tecnologias específicas, programas como Extraordinary Women in Tech passando informação para frente. Então, eu digo assim que na época eu estava desbravando um mercado onde as pessoas ainda não falavam muito sobre ser uma profissional mulher em tecnologia, né? E isso foi uma das primeiras coisas, por exemplo, que eu trouxe para dentro do meu trabalho. Eu queria conectar com mais mulheres para entender como que eu iria galgar a minha carreira, onde eu poderia chegar, porque eu tinha síndrome de impostura, todas essas dificuldades também, mas eu nunca deixei a minha mente me condicionar para dizer assim, isso aqui não é para você, vai testando, né? Então foi mais ou menos assim que começou a minha jornada. Começou no Lindo! Não, mas eu acho que o começo da sua jornada, ela se conecta muito com o que você faz hoje, com a admiração que você teve pela sua família, pela sua mãe, pelos estudos. Então é muito legal ver isso se conectando e o impacto que você está gerando agora para o mundo da tecnologia e para o mundo que você trabalha, né? Acho que você falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que a gente faz muito aqui, é esse networking entre mulheres. Então, assim, o quão é importante você construir esse seu networking, você tem um ambiente que você tenha mulheres que estão te apoiando também, não só mulheres, homens também, a gente precisa de todo mundo junto para a gente conseguir ir para frente. Mas ter mulheres que estão passando a mesma situação que você consiga compartilhar, se sinta confortável de falar sobre coisas que estão passando, é essencial e também só vai te alavancar na sua carreira, né? Então, muito obrigada por compartilhar aí sua história. A sua experiência, no geral, ela abrange muitas iniciativas voltadas para comunidades subrepresentadas na tecnologia. E hoje em dia, você fundou, como você comentou no começo, você fundou e liderou o programa do Women in Cloud na AWS. O que te inspira a desenhar e tocar iniciativas como essa? Eu acho que você já deu um spoiler ali na sua primeira resposta. E como tem sido essa experiência e qual é o impacto que você espera gerar com esse trabalho? Sim, dei o spoiler que a maior expressão na minha vida são as mulheres que me criaram, são as mulheres que estavam à minha volta, que são um sinônimo de força, de muita batalha, né? E de não desistir mesmo. No caso da minha mãe, principalmente ali, poder acompanhar ela se desenvolvendo como profissional foi incrível. Assim, minha avó não sabe ler e escrever, e a minha mãe foi a primeira pessoa a fazer o ensino médio na família, finalizar. E eu sou a primeira pessoa a ter uma graduação na família, a primeira mulher e pessoa da família a se formar numa faculdade, né? Como é importante a referência, como é importante a inspiração. Então, como eu falei, eu comecei a explorar esse mercado e na minha época não tinha tanta informação assim. Tinham já algumas mulheres que falavam sobre as vagas técnicas, mas eu via tanto homem engravatado, vendendo aquele produto, trazendo projetos, eu falava assim, pera, eu acho que não é só isso aqui. Eu preciso entender o que é isso. E na época da minha primeira empresa de tecnologia, minha primeira multinacional, eu já trouxe programas existentes para mulheres, para poder passar essa mensagem para elas, para dar mais acesso à formação técnica, mas naquele momento eu não tinha tanta experiência, assim, do que a gente precisava, né? Eu acho que a gente costuma achar que entregar um curso de tecnologia gratuito é muito, vai fazer muito, e não vai, porque tem a ver com jaulas mentais, tem a ver com o condicionamento da sociedade. A gente, como mulher, a gente é criada de uma maneira, pelo menos a maioria, eu acho que existem suas exceções aí, com certeza, tá? Não é para levar assim literal, né? Mas é o que é a minha experiência de vida, é o que eu vejo nos meus projetos, no público que eu alcanço. Nós vivemos numa sociedade onde a gente não é programado para ter raciocínio lógico, para exercer a nossa curiosidade, os mecanismos de construção, de estratégia, de planejamento. Pelo contrário, a gente é desencorajado o tempo inteiro. Quando você olha para ramos como astronomia ou tecnologia, você fala, cara, isso não é para mim, né? Então, você oferecer um curso técnico para uma mulher, ela pode até se formar, mas ela não vai saber o que fazer com isso, talvez não vai apertar o botão daquela vaga por conta das questões que a gente já falou sobre a síndrome da impostora. Eu acho que pessoas, no geral, não conseguem enxergar o mundo da tecnologia, como se inserir, como se desenvolver. Então, são tantos os pontos
que essas iniciativas elas se tornam cada vez mais importantes e muito além da capacitação técnica, mas sim de um desenvolvimento interpessoal e de criar uma rede de networking, de criar uma rede de conexões, desculpa, para que a gente possa entregar essa comunidade e essas mulheres tenham as mesmas oportunidades que eu tive, por exemplo, de ter mentores, de poder tirar dúvidas, de galgar ali caminhos que já foram traçados uma vez. Porque tem tanta gente abrindo o caminho da mata, por que a gente fica ali batendo cabeça, levando 20, 30 anos, às vezes, para descobrir como subir na nossa carreira, quando a gente pode fazer isso desde cedo, ajudando tanto a economia do país quanto os negócios, né? Locais, enfim, de multitechs. Enfim, acho que isso é a coisa mais importante dentro dessas iniciativas. Sim. E aí eu nunca me limitei, eu sempre sonhei alto, mas eu sei que essa capacidade de sonhar alto, ela foi engessada em muita mulher, né, através de todo tipo de violência e abuso, eu vi isso dentro da minha família. E aí eu acho que o que mais me inspirou para trazer esse tipo de iniciativa é enxergar de forma holística que o treinamento técnico não era o suficiente e também desejar que as mulheres não sejam mais chamadas de guerreira, mas que ela, tipo, eu tenho que lutar, eu tenho que dar meu sangue para conseguir traçar esse meu caminho. Né? Resumindo, assim, o que eu falei, eu quero, sim, que elas escolham as suas batalhas, que elas possam ter acesso à informação, que é a coisa mais importante, e a tal da referência. Eu acho que criar referências, para mim, é o coração dessas iniciativas. E eu acho que também não é, foi o que você falou, não é só o conhecimento técnico. Dependendo da pessoa que vai ter esse conhecimento, ela tem que se desenvolver com as soft skills de como trabalhar com esse Sim. conhecimento. Como realmente, eu acho, e pesquisas mostram isso, que mulheres têm essa síndrome da impostura maior do que o dos homens para aplicar em vagas, tem que completar pelo menos 90% dos requisitos, enquanto os homens se aplicam para 50%, eles já acham que está ótimo. Então, Sim. assim, é uma forma também delas de falar, não, é assim, tenta, tem que tentar, tem que fazer, e ter essa orientação que muitas vezes, assim, nem eu tive, eu acho que cada vez mais que essas comunidades vão surgindo, mais orientação vão vindo também para essas mulheres. Então, eu sou grande fã do trabalho que você está fazendo e desenvolvendo com essas comunidades também, que é maravilhoso. Obrigada, Kai. Eu te dei E, uma perspectiva, assim, do meu olhar pessoal, né, como sim, profissional, como mulher, mas falando um pouco do meu olhar de negócios em relação a Mulheres em Cloud, que vem de uma iniciativa da AWS ali, onde a gente está fomentando essa capacitação técnica, essas conexões, trazendo clientes e parceiros para posicionar essas mulheres no mercado de trabalho, né, dando mentoria, a gente tem aí uma grande oportunidade de auxiliar o mercado também a se tornar um ambiente mais inclusivo, porque a gente fala muito dessa parte que para mim, uma das mais importantes, né? Da sim, gente traçar esses caminhos possíveis para essas mulheres, mas, por um lado de negócios, é super importante que o ambiente de trabalho seja inclusivo pela inovação, assim, mentes diferentes constroem coisas maiores, constroem coisas mais diversas, a gente consegue olhar por ângulos diferentes. Então, tem diversos números, diversos dados na internet que você consegue achar sobre como os negócios prosperam. Inclusive, acho que são, se não me engano, 35% de impacto nas rendas, né, na lucratividade das empresas aí, quando você tem um ambiente mais inclusivo. sim. Isso é super importante. Então, acho que o Women in Cloud, ele junta essa minha vontade, por exemplo, de ajudar os meus clientes parceiros a encontrar os talentos que eles precisam para mover os seus negócios, para desenvolver os seus negócios, porque é importante ter mulher em TI de forma estratégica e de negócios, tá? Acho que essa Sim. parte importante de dizer aqui também, mas juntou também com a minha missão pessoal aí de auxiliar mulheres a galgar caminhos, né? Em profissões, na Sim. tecnologia principalmente. E isso vai fazendo trazer mais brilho ainda, eu acho que para o que você faz, e trazendo esse brilho para a iniciativa, e vai fazendo cada vez mais dar certo. Então, é muito lindo. Mas eu acho que, bom, em tudo isso também que você faz, uma coisa que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando também é quais os conselhos que você daria para as mulheres que estão entrando ou avançando a carreira delas na área de tecnologia? Eu acho que não só para tecnologia, tá? Mas qualquer mulher que queira crescer, expandir, a primeira coisa que a gente deve trabalhar é a nossa autoimagem. Então, toda essa historinha que eu contei para vocês, acho que o maior dragão que eu enfrentei foi essa voz na minha cabeça me dizendo o que eu conseguia e o que eu não conseguia fazer. E muitas das vezes ela era muito mentirosa. ela me impedia de muita coisa. Então, e foi sofrido, né? Porque você precisa desenvolver essa autoconfiança, essa autoestima. Então, se joguem, façam entrevistas, peçam feedback, busquem referências, conversam, tenham mentores, mas
com tudo isso focado no eu sou, quem eu sou, o que eu quero ser. Porque às vezes a gente para muito para olhar de forma técnica as coisas que a gente quer alcançar e esquece que a nossa mente, ela é a nossa maior condutora. Tudo que a gente bota energia, a gente foca, a gente vai parar lá daquele ladinho. E geralmente essa vozinha na nossa mente, ela fica falando para nós que nós não somos capazes, que não podemos, que isso não serve, que não é o suficiente, né? Que o próximo passo ele está muito longe ou que não é para você. Então, assim, todas nós temos capacidade de alcançar lugares incríveis, como CEOs ou gerentes ou líderes de inovação, de projetos educacionais, sociais, técnicos, de vendas, o que quer que você escolha dentro do caminho de tecnologia ou de qualquer outra profissão, a pessoa que vai ditar exatamente onde você consegue chegar é você mesma. Então, essa é a primeira coisa que eu diria, assim, foca na tua autoestima profissional, na tua autoestima, na tua autoconfiança e nessa vozinha. Então, uma conversa com ela é importante para te direcionar e falar onde você precisa melhorar, onde você precisa, né, esticar os seus esforços, mas ela precisa ser sua amiga, ela precisa ser sua aliada. Esse é o primeiro ponto, então, fazer as pazes com ela Sim. e aí parar de competir. E eu acho que o autoconhecimento também entra nesse aspecto, né, então O eu autoconhecimento. passei por um período que, assim, o autoconhecimento virou uma chavinha na minha cabeça também, que a gente vai muito num caminho que é: "Ah, não, é isso, traça aquilo", mas daí a hora que você para pensar: "Ah, e eu? O que que eu quero? O que que eu vou fazer? E o que que é bom pra mim", né, então acho que essa questão de se autoconhecer e juntar isso com a sua vida profissional é essencial pra realmente alavancar. Sim. E foi nessa busca do autoconhecimento que eu pude, inclusive, me tornar uma pessoa realizada na minha profissão. Eu acho que eu pulei essa parte, que essa parte é muito importante. Então, eu conto no início dessa conversa que eu comecei nesse lugar de eu preciso da grana, tô indo para lá, vou me desenvolver lá, porque eu quero investir nos meus sonhos. E foi tão bonito construir essa relação com essa voz na minha cabeça, porque eu entendi que o meu maior desejo não era a medicina veterinária, o meu maior desejo não era ser piloto de avião. Meu maior desejo era impactar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, e eu busquei dentro da tecnologia um caminho possível para conseguir construir esse lifestyle dentro do meu trabalho, que era de estar conectada com comunidades o tempo inteiro, auxiliando pessoas a se desenvolverem. Eu queria que elas fossem. Eu queria multiplicar os meus mentores. Então, eu me tornei uma mentora dentro da minha própria profissão, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Tanto que hoje, que eu tenho, né, outras condições, eu busco ir para voluntariados na África do Sul, por exemplo, lidar com animais silvestres, porque a minha criança ela ainda tem esse desejo muito grande de alcançar aquele sonho. Mas eu entendo que eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço hoje. Né? E estou continuando a desenvolver a minha carreira nesse caminho. Hoje eu teria total possibilidade de trocar, de buscar outras coisas que antigamente eu visionava como visualizava como com a minha profissão, como algo que eu teria paixão. E te digo, sou péssima com sangue. Que bom que eu não fui médica veterinária, né? Eu acho, não tenho o menor estômago. Meu primeiro voluntariado já descobri que aquilo não era para mim. Então, a importância do autoconhecimento, a importância da gente dar chance para coisas novas, da gente se descobrir. Porque, novamente, o mundo ele se reflete de acordo com o que a gente tem de informação. Então, eu não sei ainda o que eu gosto. Eu escutei algo, mas pode ser que eu faça 5 anos de faculdade, eu me forme, eu vou lá botar a mão na massa e falo, não é isso. Né? Então, a gente se permitir Sim. viver as coisas, a gente permitir descobrir se a gente é boa, o autoconhecimento ele vai tanto do que você gosta de comer, vestir, quem você é no mundo, mas das coisas que você gosta de praticar, das coisas que realmente movem teu coração, que te impactam. Às vezes o dinheiro ele não vai ser tão importante para você, você vai ser uma pessoa que é muito mais apaixonada em ajudar o seu cliente, e esse dinheiro ele vem naturalmente. Às vezes ele vai ser extremamente importante, então você quer uma posição que te dê muito acesso assim a poder construir estratégias de vendas para uma grande empresa. Tudo vai depender de quem você é, do que você gosta. Só que você só vai saber disso quando você se conhecer. Então, Carol, muito bem lembrado do Sim, autoconhecimento. total. E, Que bom, a gente se complementa aquilo. e para trabalhar tudo isso, a gente precisa, então, de informação, aprendizagem contínua, conexões, né? A tecnologia, ela está sempre em evolução, ela acelera, assim, ó. Gente, muda o mercado, ele muda muito rapidamente. Você vai acompanhando o mercado, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo ali atualizado, fazendo cursos, escutando o que há de melhor no momento, e eu acho que a gente está numa época tão bacana, porque as empresas elas se propõem a levar esse conhecimento, elas
elas colocam essa informação lá fora, né? O conteúdo ele está aí para ser acessado. Um outro ponto também muito importante, que a gente já falou aqui, é que vai além do estudo técnico, vai além da tua profissão técnica ali, qualquer que seja que você está estudando, hoje não existe mais essa coisa de você ser expert no que você faz, mas não ser expert em pessoas, né? Então, você vai ser o coração da empresa, você precisa falar bem, se comunicar corretamente, apropriadamente, estrategicamente. Você precisa ter um bom planejamento, um bom posicionamento de imagem, ter uma boa cabeça para resolução de problemas. O que são as resoluções de problema, para quem não sabe? É assim, os desafios daquela empresa é você ter vontade, você ter gosto de solucionar, é de você correr atrás, você não esperar. Hoje em dia, e Carol, me corrija se eu estiver errada, eu acredito que a maior parte é que esse é um dos nossos princípios de liderança aqui da AWS, né? Não sei se você sente isso, mas eu sinto que no mercado, de uma forma geral, você não tem mais funcionários, você tem líderes. Todas as pessoas estão liderando coisas o tempo inteiro. Por mais que você não esteja gerenciando pessoas debaixo de você está liderando, você está se autoliderando com o trabalho remoto. Então, você precisa ser um bom gestor de si mesmo, né? De si mesma. Então, correr atrás de se desenvolver com essas habilidades é muito importante, o que a gente chama de habilidades interpessoais. Elas talvez estejam em primeiro lugar até antes das técnicas, tá? Eu ouso dizer isso porque eu trabalho diretamente com empregadores. E habilidades técnicas, elas são altamente ensináveis. Você pode estar o tempo inteiro desenvolvendo aquilo e consumindo novos conteúdos. As interpessoais, elas requerem experiência. Então, toma-se mais tempo para aprender com essa experiência de vida, de mercado, né? Então, vai se jogando ali, pega as oportunidades. Não falo bem. Se joga. Depois você se corrige, depois você vê como você pode melhorar, pega o feedback. E a última é acredite em você, porque, novamente, a tua mente, ela cria a tua realidade. Ai, que linda. Não, mas foi ótimo. Acho que a gente cobriu todos os pontos e tudo que as pessoas também precisam, assim, pelo menos ouvir, ou pelo menos virar essa chavinha e começar a ter esse olhar diferente, né? Mas agora, Lô, vou para a última pergunta e um pouquinho mais pessoal. Eu sei que você também se aventura ali em muitos universos majoritariamente masculinos, como surf, cavalo, motociclismo. E você também já viajou mais de 50 países, o que também te dá uma outra visão de mundo. E, assim, e ainda mais uma perspectiva de mulheres no mundo e nesses outros âmbitos não de trabalho, né? Então, eu queria te perguntar como que esse estilo de vida, das suas viagens, das suas experiências, te fazem ver a forma que a diversidade e a inclusão atua no mercado e a diferença que ela faz, especialmente na área de tecnologia. Essa pergunta, ela toca o meu coração. Eu não acredito que nós sejamos criaturas separadas da nossa vida pessoal, da profissional. Claro que a gente tem as nossas personas, né? Eu vou estar numa reunião de trabalho, eu vou estar no meu mundo pessoal ali, são formas diferentes, às vezes, que eu vou agir, mas as habilidades que a gente adquire, a forma que a gente imprime a nossa energia dentro desses lugares, ela é a mesma, né? Ela é a tua essência, quem você é. Eu definitivamente me tornei uma pessoa muito melhor, uma profissional muito melhor através de todas essas atividades, né? Então, cada onda que eu surfei, cada estrada que eu percorri de moto, cada galope nos cavalos, eles me ensinaram algo extremamente valioso sobre liberdade, sobre resiliência através de desafios. É preciso, assim, você tem que ter muito condicionamento e resiliência para desfrutar dessas paixões, né? E isso nunca me fez desistir, porque são universos frequentemente dominados por homens, majoritariamente masculino. Então, eu tive que aprender muito sobre reivindicar o meu espaço com confiança, a mostrar que habilidade e paixão não tem gênero. E são esportes, por exemplo, é um lifestyle assim, que te exige muito desse lugar da autoimagem, como eu te falei. Às vezes você está lidando com um cavalo de 600 quilos que está ali te exigindo uma presença total e firmeza, né? Lidar com um cavalo, gente, não é lidar com igual cachorro, né? Você tem que ter presença, você tem que ser líder, senão ele vai te liderar. Então, me ajuda a superar medos. Você vê um bichão daquele levantando, por exemplo, empinando do seu lado, você está ali naquela parte da doma, né? É essa atividade que eu faço com os meus animais, era a parte da doma, do caminho em liberdade ali, de conviver mesmo. Não tanto montaria, mas também é super desafiador. A moto, a mesma coisa, você está numa estrada, eu já passei muitos perrengues, assim, de furar pneu, de curvas desafiadoras, de viagens sozinha, assim, numa estrada escura. Não estou dizendo que as mulheres devem se colocar em perigo, devem se colocar em situações delicadas, mas que, definitivamente, quando a gente frequenta universos dominados por homens que estão desenvolvendo ali nossas habilidades mais instintivas, isso ajuda muito a gente a enfrentar ali constantemente a dúvida que a gente tem sobre as nossas inseguranças. Então, eu geralmente faço desses momentos dos meus esportes
das minhas viagens um momento de autoanálise. Pera, por que isso aqui que essa pessoa falou sobre a minha capacidade de dormir? Por que eu tô com medo de surfar essa onda, né, que desse tamanho? Eu tô com medo, por exemplo, de viajar para tal lugar sozinha. E aí eu vou entendendo aquilo, mapeando as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, o que eu preciso desenvolver, o meu planejamento estratégico. E o cavalo é isso. Já o surf, eu preciso me autoliderar, eu preciso estar ali no meio do mato, tomando onda na cabeça, preciso aguardar para retomar o ar, me autorregular. Quem nunca teve, gente, numa reunião ou numa entrevista extremamente desafiadora, que você começa a sentir um medo, parece que trava a sua voz, parece que você vai derreter naquela cadeira. O surf, ele me ensinou muito sobre isso. Quando eu vejo uma onda grande, assim, que eu nunca enfrentei, aquele modelo de onda, eu sei que eu vou tomar um caldo ali, vai me desafiar com a minha respiração. Eu me preparei para entrar naquele mar. Eu trabalho essa autorregulagem, eu trabalho a minha ansiedade, eu trabalho a minha respiração. E eu percebi que todos esses esportes, todas essas vivências, elas impactaram demais no meu dia a dia, na mulher que eu sou, na profissional que eu sou. Viajar para esses países, enfim, muitas vezes sozinha, com culturas que desafiam a liberdade feminina, aguçou meu instinto de sobrevivência, de aprender a me proteger em certos espaços, a me posicionar melhor perante as pessoas. Isso a gente também pode levar para dentro de uma sala de reunião, né? A observar mais, porque infelizmente o mundo ele não é muito seguro para nós mulheres, mas eu diria que é isso, assim, a gente não deixar de viver, desenvolver nossa estratégia de planejamento, se munir do necessário para se bem suceder nas nossas escolhas. Você vai viajar, você vai andar a cavalo, vai pilotar, vai dirigir, construir um império, o que você quiser. O que te disseram que era perigoso, ou que é impossível por você ser mulher, vai requerer, talvez, que você se planeje e se muna de muito mais coisas que um homem precisaria no mundo, assim, pela forma que a gente é condicionada. Mas eu diria que não é algo que você queira deixar de fazer, pelo contrário, não deixa de realizar. As experiências, elas é o que vai te dar força. Elas me ensinaram muito, assim, sobre os meus limites, que eles estão na minha cabeça, de respeitar o meu corpo, o meu próprio tempo, a minha individualidade, né? E que habilidades, elas levam tempo para serem adquiridas. Porque quando você está enfrentando esportes radicais, quando você está se colocando em viagens, por exemplo, você precisa ter muita paciência com muitos processos que acontecem no meio do caminho ali. E a gente tem esse hábito de querer as coisas para ontem, né? Levar isso para uma negociação extremamente difícil, levar isso para dentro do teu desenvolvimento de carreira. Eu digo que o meu estilo de vida, ele complementa a minha profissão. Em suma, todas essas experiências, elas moldaram quem eu sou, como eu vejo o mundo, elas reforçam minha convicção de que nada que vale a minha liberdade de escolher, a minha independência, me permite experienciar a vida e o meu potencial em todos os aspectos, e trazer essa energia toda para a área de tecnologia só me fez crescer como profissional e causar um impacto ainda mais profundo através do meu trabalho. Demais. E olha que bonito como a gente fecha, a gente falou do autoconhecimento e como eu também acredito que o mundo o profissional e o pessoal, eles estão interligados, especialmente trabalhando remoto. A gente muitas vezes traz coisas do trabalho para casa e vice-versa. Então, como essas características e habilidades também que a gente vai desenvolvendo, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, são complementares e dão força para a gente continuar também, né? Muito bom, Lu. Obrigada. E, bom, obrigada, Lohane, por compartilhar, inspirar, eu acho que muitas mulheres aqui na nossa comunidade, com a sua trajetória, com suas experiências. A gente está muito animada para ter você como uma das nossas moderadoras do nosso evento no Nubank, no dia 20 de junho. E para todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado. Lembre-se de deixar comentário, seguir a gente nas redes sociais e comentar lá temas que vocês querem ouvir e também mulheres que vocês querem trazer para os nossos podcasts e eventos. E é isso, nos vemos na próxima. Obrigada, Carol. Eu fico super feliz. Fique à vontade para me seguir lá no LinkedIn também. Eu geralmente dou bastante dicas de mercado. Vai ser um prazer ajudá-las. Perfeito. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Até mais.